oportunidade aqui, nesse relato bíblico que é o qual nós temos aqui na palavra de Deus, o que vai ser mencionado aqui? Que Jesus ele estava passando com seus discípulos e naquele lugar ali muito próximo havia muitos cegos, havia coxos, havia pessoas com diversos problemas, ao qual Deus do ventre da sua mãe já nasceram. Haviam cegos, haviam os que não podiam caminhar, haviam pessoas que não conseguiam fazer coisa e muitas das vezes essas pessoas eram excluídas, elas eram jogadas para fora da cidade, como aconteceu com a mulher do fluxo de sangue. Então, essa palavra aqui vem em encontro aos nossos corações, porque vivemos em dias difíceis, em dias ao qual a gente vê muitas pessoas mendigando, muitas pessoas precisando de algo espiritual, pessoas que batem tantas portas aí fora e muitas das vezes não encontram uma porta aberta. Mas eu quero te dizer que hoje essa porta está aberta, e essa porta é Jesus de Nazaré, porque ele morreu naquela cruz do Calvário de braços abertos, esperando com que nós viéssemos lá, porque ele está nos esperando nessa tarde. Então a atitude é nossa e nós devemos, nessa oportunidade, abrir o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa mente, os nossos ouvidos, para entender que somente Jesus tem um milagre para as nossas vidas nessa hora. E olhando para esse texto aqui, o relato ao qual esse livro de Marcos relata Jesus como servo, porque Jesus veio para nos servir. Jesus veio para morrer pelos nossos pecados, porque havia uma grande dívida entre o homem e Deus, e o homem não conseguiria pagar essa dívida. E Jesus foi como sacrifício em nosso lugar. Então, muitas vezes a gente põe as nossas vidas diante de tantos amigos, as nossas coisas que a gente acaba contando, e os nossos amigos muitas vezes não são de confiança, porque cedo ou tarde eles vão nos fazer a maldade, porque o ser humano, o pecado, ele infelizmente ele tomou conta do mundo. E nós que estamos aqui, estamos se preparando, porque existe uma morada lá no céu para cada um daqueles que o buscam. Então nessa hora, neste momento, se você, se você tiver com uma doença aí, não tenha medo, tenha fé. Tenha fé, porque Jesus nessa tarde ele pode reverter o quadro dessa doença. Jesus ele pode abrir a porta de emprego, basta você ter fé. Porque a fé, ela primeiro faz com que nós venhamos acreditar naquilo que a gente não vê. A fé é isso. A gente sabe que Jesus morreu na cruz, a gente consegue sentir a presença do Espírito Santo em nossas vidas, porque Jesus, quando a gente entrega o nosso caminho, ele começa a reger a nossa vida como um maestro. É ele que nos dá a direção para a esquerda, para a direita, e quando a gente começa a ser obediente, quando a gente começa a fazer a vontade dele, sabe o que acontece? As coisas começam a acontecer de uma forma sobrenatural, ao qual pessoas que até ontem viam nós ali como um drogado, como uma pessoa que estava mendigando, a pessoa que muitas vezes vivia uma vida cega, começa a prosperar, Deus começa a abrir a porta de emprego aqui, começa a abrir uma porta de uma casa ali, e as coisas vão acontecendo. Não estou pregando prosperidade, estou falando daquilo que Jesus pode fazer na sua vida. Se você abrir o seu coração, não estou comercializando Jesus Cristo, porque Jesus não é um comércio. Jesus ele é palavra vida, ele é aquilo que nos alimenta nessa tarde, ele é aquele que é o maior interessado pelas nossas vidas, porque assim como este cego de Jericó, havia uma multidão na volta do cego de Jericó, mas Jesus estava passando. Agora você para pensar, você sendo cego, apenas ouviu que Jesus iria passar e aquilo que Jesus já estava fazendo ali, que era milagres, prodígios e coisas extraordinárias. Ele ouviu e ele observou que havia uma oportunidade, e essa tarde ela é oportuna. Hoje tem uma oportunidade, porque ali o rapaz ele estava cego. E muitas vezes vivemos uma vida cega, não somente cego por não enxergar com os olhos, mas uma vida cega porque vivemos focado no mundo. E o mundo muitas vezes nos leva a uma depressão, nos leva a uma ansiedade, que são uma doença desse século, infelizmente, porque pessoas estão preenchendo o vazio da sua alma com coisas erradas, com coisas que muitas vezes são preocupações que não precisa se ter.
porque devemos viver o presente. O presente a gente vive o agora. E este cego viu que o presente dele naquela hora era Jesus. Ele deixou o passado para trás, porque o passado ele era cego. E ele não sabia do futuro, então ele não sabia nem da depressão e nem da ansiedade. Então, se você parar para pensar, ele estava vivendo o presente, ele viu que ali havia uma oportunidade. E quando esse cego ouviu falar que Jesus fazia milagre, automaticamente ele procurou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, nessa oportunidade, você que está aí no seu lar, achando que não existe ninguém preocupado com a sua alma, com a sua vida, com aquilo que você tem de problema, saiba de uma coisa: Jesus, nessa tarde, ele tem uma oportunidade para a sua vida, mas basta você abrir o seu coração, entregar a sua vida a ele nessa tarde. Porque a oportunidade, ela passa, e se esse cego deixasse passar a oportunidade, ele continuaria cego até os dias de hoje. Por quê? Porque ele deixou a oportunidade passar. E diz a palavra que quando ele começa a gritar, diz que Jesus escuta o clamor deste cego, porque ele gritava muito forte: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ou tenha compaixão. E diz a palavra que Jesus, ele vai chegar até esse cego e ele pergunta, olha o que Jesus pergunta para o cego. Ele sabia que o cego ele era cego, mas Jesus queria saber se realmente ele queria ser curado. E Jesus pergunta para ele: o que tu queres que eu te faça? E ele fala para Jesus que eu veja. Ou seja, o milagre estava dentro do cego, só que o cego tinha que saber que ele tinha que ser curado. Ele queria ser curado, mas Jesus precisava ouvir da boca dele, que ele realmente queria. Porque a gente vê muitas vezes assim, sabe o que acontece? Muitas vezes as pessoas querem um milagre. Aí Jesus vai lá e faz o milagre. E sabe o que acontece? As pessoas viram as costas e se esquecem de Jesus. Mas Jesus nunca se esquece do milagre qual que ele fez. Por isso que quando Jesus pergunta para ele, Jesus está afirmando: realmente tu quer ser curado? E ele quer ser curado. Então nessa hora, neste momento, se você tem uma enfermidade, em nome de Jesus você vai ser curado. Mas você precisa ter fé que você vai ser curado. Porque se você não tiver fé, não vai adiantar. Então nessa tarde, nessa oportunidade, você que está aí talvez precisando de uma porta de emprego, Jesus ele vai abrir a porta de emprego, se você tiver fé. Se precisar de alimento, Jesus ele vai dar um jeito. Mas você precisa ter fé. Mas como é que eu vou ter fé se eu vou acreditar em algo que eu não vejo? Realmente, a fé é isso, é para aquilo que a gente não vê, mas a gente consegue sentir. Às vezes, eu até conheço pelo tempo quando eu comecei na fé, que quando a gente começa a orar, pedir algo para Jesus, a gente fica até meio desapercebido, que a gente fica pensando: olha, estou pedindo algo para alguém que não está me vendo. Mas na verdade ele está nos vendo, porque a gente acredita, a gente crê que ele realmente existe. E essa hora ele está aí no seu lar, ele está aí batendo na porta do seu coração. Ele está te pedindo mais uma oportunidade para ele poder entrar e poder cear na sua vida. Assim como este cego talvez estava ali mendigando, a mulher do fluxo de sangue que foi afastada da sua família, assim como a Bíblia relata diversos tipos de milagres e prodígios e maravilhas. Nada é impossível para aquele que crê. Nada. Mas você que nessa oportunidade sabe que Jesus é o maior interessado pela sua vida, entrega seu caminho hoje a Jesus. E ele mais fará em sua vida, porque ele é todo poderoso.